Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de matemática, nós vamos estudar uma parte da matemática muito importante, que é justamente o uso de letras para representar números. E para darmos início ao nosso estudo de hoje, vamos representar as seguintes operações matemáticas nas formas mais simples e sintéticas. Por exemplo, eu tenho aqui x, a letra, elevado a 2, que eu posso ler x ao quadrado. Isso daqui indica o quadrado de um número, ou o número elevado a 2, ou o número ao quadrado. Então, eu posso representar esse número pela letra x e elevar ao quadrado, como está aqui, indica ao quadrado de um número. A mesma coisa quando eu quero indicar o quádruplo de um número, ou seja, o número que é multiplicado por ele 4 vezes, 4y, indica o quádruplo de um número, ou seja, um número que é 4 vezes ele, no caso, 4 vezes o y, que eu não sei qual é esse número. Eu estou representando pela letra y. Ou indica a metade de um número. Quando eu digo a metade de um número, vamos dizer que esse número seja c dividido por 2. Lembrando que quando eu estou usando letras para representar números, eu posso utilizar qualquer letra do nosso alfabeto. Eu posso utilizar a letra A, B, C, W, Z, Y, X, qualquer letra que pode ser representada por um número. As letras, por exemplo, as letras A e B, que representam dois números reais, qualquer um número. Quando eu tenho A mais B, eu tenho aqui o quê? Uma soma desses dois números, dos quais eu chamei de A e B. Então, aqui eu tenho uma soma. Aqui, A menos B. Neste caso aqui, eu tenho uma diferença entre esses dois números, entre A e B. Aqui eu tenho A ponto B, ou seja, A vezes B, ou B vezes A. Aqui eu tenho o produto desses dois números. Quando eu falo produto, é a multiplicação. Aqui eu tenho A dividido por B, ou A sobre B. Neste caso aqui eu tenho uma divisão. Isso com esta condição. Com este B, ele tem que ser um número diferente, B diferente de 0. Então, para que uma divisão aconteça, é necessário que B, que no caso meu dividendo, seja diferente de 0. Nesse caso aqui eu posso representar a minha divisão desta forma ou desta outra forma. E para dar continuidade ao nosso estudo, eu tenho aqui o seguinte exemplo. Vamos representar, neste caso, a medida desse quadrado aqui. Eu tenho um quadrado, que o lado dele mede A, o outro mede A, o outro mede A e o outro mede A. Se eu quero saber o perímetro deste meu quadrado, que tem como medida A, eu posso resolver de duas formas. Neste caso, eu posso resolver quantas vezes o A aparece? 4 vezes. Eu posso multiplicar o A pela quantidade de vezes que ele aparece. No caso é 4. São 4 lados, então fica 4 vezes A. Ou eu posso escrever 4A. Quando eu tenho assim 4A, este 4 ele é o produto de 4A. É 4 vezes A. E neste caso aqui, como eu estou querendo saber o meu perímetro, é 4 vezes o A, porque o A, como se trata de um quadrado, tem a mesma medida. Por isso que eu posso multiplicar o A por 4, já que são 4 lados que eu quero saber o perímetro. Ou o perímetro você sabe que é determinado pela soma dos lados. Então seria A mais A mais A e mais A, 4 vezes. Por isso que é A vezes 4, ou 4 vezes A.
Já quando eu quero determinar a área do meu quadrado, a área é a base vezes a altura. Então, seria A vezes A, ou A ao quadrado, como está aqui representado, como a área do meu quadrado. Por exemplo, professor, quando eu quero dizer assim, o quadrado do número real x, como é que eu posso representar o quadrado na forma sintética do número real x, o quadrado dele? Então, ficaria x ao quadrado, 1x elevado a 2. Aqui é a minha representação na forma sintética desta minha operação que diz o quadrado do número real, o quadrado. Então, x ao quadrado. Na letra B fala o cubo do número real y. O cubo é a mesma coisa de um número real elevado a 3. Então, fica y ao cubo. Aqui está a minha forma de representação na forma sintética da operação. E quando eu digo a raiz quadrada do número real A, então a raiz quadrada de A. Lembrando que nós estamos apenas demonstrando para vocês o uso de letras para representar números. E aqui está alguns exemplos do qual nós podemos utilizar essas letras para representar esses números. Na próxima aula, nós vamos estudar justamente essas expressões que nós iniciamos aqui hoje com vocês. Essas expressões, elas levam teu nome. São chamadas expressões algébricas. As expressões algébricas são justamente aquelas expressões matemáticas que possuem letras ligadas a números, ou seja, letras que fazem operações com números, seja a operação de multiplicação, subtração, multiplicação ou divisão. Então, qualquer uma dessas operações que envolvam letras, eu chamo de expressões algébricas. Esse será o nosso próximo assunto. A nossa aula vai ficar por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.